Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 20ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Chegamos na metade da nossa caminhada de 40 aulas. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 42. Olha o que Jesus disse: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Aqui Jesus está nos exortando que tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer com amor. O dízimo é partilha, e partilhar é amar, dividir é amar, distribuir é amar, dar é amar. E nós vamos compreender que nada que fizermos sem amor tem proveito algum. É muito interessante que Jesus foi jantar na casa de um fariseu, de um escriba. Aí no versículo 37 você vê: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Então, este fariseu botou reparo em Jesus. E o Senhor Jesus lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Meus irmãos, Deus é aquele que vê o coração. Era uma prática muito comum dos judeus lavar os pratos, lavar os copos, mesmo isso parecendo ser algo rotineiro e comum. Isso para eles era uma questão de purificação. Se lavar antes das refeições era uma questão de purificação. Então Jesus exorta eles dizendo: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Veja bem, meus irmãos, sempre, absolutamente sempre, tudo que nós fazemos tem que partir do nosso interior. Os fariseus, eles viviam de aparência. E este é o grande perigo da religiosidade. Por quê? Porque eles eram extremamente religiosos. Porém, o coração deles estavam cheios de rapina e de maldade, como disse o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, primeiramente, que a essência da comunhão com Deus está centrada na obediência espontânea e sincera à sua palavra. Essa obediência não nasce de fora para dentro.
mas essa fidelidade é de dentro para fora. Isso é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13:13, que por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Dentre essas três, o mais importante é o amor. E ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o símbolo que retine. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado ao fogo, sem amor, de nada me aproveitaria. Ainda que eu entregasse todos os meus bens, toda a minha riqueza, toda a minha fortuna aos pobres, sem amor, de nada aproveitaria. Isso está na primeira carta de Paulo, capítulo de número 13, versículo de número 13. A excelência do amor. Nada adianta se nós não fizermos com amor. Então imagine que para o dízimo, essa regra é absoluta, ela vale. Não adianta a gente fazer nada de forma mecânica, de forma robótica, sem amor, de forma religiosa. Então, isso vale para nós que pregamos a palavra, nós precisamos pregar com amor. Para nós que louvamos a Deus, participamos de um grupo de louvor, nós precisamos louvar com amor, adorar com amor, interceder com amor. Se eu sou um missionário, é o amor que vem primeiro. Se eu sou evangelista, é o amor que vem primeiro. Se eu sou um pastor, é o amor que vem primeiro. E assim, meus irmãos, essa palavra vale para todos nós. E aqui ele está dizendo, olha como Jesus sanciona o dízimo. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Quais outras? Você pode continuar tendo cuidado com a limpeza dos objetos, mas como está o seu coração? É importante que você continue dizimando, mas como está a justiça e o amor de Deus na sua vida? Você tem sido justo ou injusto? Você tem amado? Você tem amado a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo? Meus irmãos, que palavra tremenda. Então, fica aqui essa lição que Jesus exortou os fariseus que dizimavam, mas que faziam isso de forma mecânica, de forma religiosa, e tudo que nós fizermos para Deus e para o próximo tem que ser com amor, ou nada disso valerá. Esta é a nossa 20ª aula. Que Deus abençoe você, que possa compreender essa palavra, trazê-la para a sua vida, praticá-la, e que Deus te abençoe ricamente, em o nome do Senhor Jesus, e até a nossa próxima aula, com a graça de Deus.